Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler até o versículo de número 13, mas hoje a nossa exposição vai se atentar somente até o versículo de número 7. Mas para um entendimento do que Paulo está discorrendo, do que Paulo está explicando, vamos ler toda essa passagem. 1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhante, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses, primeiramente, experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos nos voltar a Deus novamente em oração? Senhor Deus, nós estamos aqui agora diante da Tua palavra, ela foi lida, e nós pedimos agora o auxílio do Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever essas palavras a Timóteo, nós pedimos que ele nos direcione a compreender, nos ilumine as nossas mentes para compreender as verdades do Senhor registradas aqui. Que o Senhor fale com o Teu povo, fale com os líderes desta casa, desta igreja, Pai, para que nós possamos ser pessoas como deseja o Senhor, irrepreensíveis, como deseja a Tua palavra, Pai. Nos ajude nesta noite, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas mais lamentáveis que tem acontecido na vida da igreja evangélica é justamente a crise de moralidade dos seus líderes. É muito fácil e é muito constante você abrir um telejornal, ligar um telejornal ou acessar mesmo na internet e ver diversos escândalos relacionados à crise de moralidade de líderes, sejam por assédios sexuais, sejam desvio de dinheiro, desvio de verbas das igrejas ou diversas outras coisas que nós olhamos para aquilo e cada vez tem sido mais constante a gente ver pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem pastores, se dizem líderes da comunidade cristã, justamente fazendo essas atitudes que são contrárias à palavra de Deus e são contrárias também ao cargo que elas exercem. E a consequência disso tem sido cada vez mais grande, porque uma pesquisa recente do ano de 2019 apresentou alguma lista de profissões ou de ofícios de pessoas pela quais as pessoas mais desconfiam. E, por incrível que pareça, os pastores ocupam o 4º lugar nessa lista. Perdem para políticos e outros cargos que muitos de nós falaremos aqui de primeira, e até mesmo ganha de algumas outras que nós achamos, às vezes, muito imorais, como os banqueiros e tudo mais. As atitudes disso. Veja que a tamanha desconfiança da população brasileira diante desses líderes, diante dessas pessoas que exercem o papel de governar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que essa taxa ocupa mais ou menos uma taxa de 57% das pessoas pesquisadas que desconfiam dos seus pastores ou de padres ou outras lideranças cristãs. Infelizmente, também nós precisamos cada vez mais ficar nos justificando quanto à nossa fé. Não basta dizer que você é cristão, você tem que dizer que é cristão de uma igreja respeitável, tem que ficar dando justificativas como se isso para justificar que você de fato não é um cristão interessado em dinheiro, em ganância ou segue práticas estranhas que nós temos visto acontecer aí. E a raiz desse problema, entretanto, não está fora das paredes da igreja, mas está dentro dela. Nós temos cada vez mais escolhido líderes das nossas igrejas sem olhar para os critérios bíblicos,
sem olhar para o que a Bíblia apresenta, sem olhar para o que de fato a Bíblia apresenta sobre os líderes da nossa igreja, sem olhar de fato o que Jesus deseja daqueles que governem a sua igreja, sem olhar de fato o que a palavra do Senhor nos orienta. E é diante disso que nós vamos observar que muitas vezes, e é bem comum isso na prática também da igreja, nós nos contentamos com um aspecto muito subjetivo do chamado. Dentro da igreja, às vezes achamos que a pessoa diz, não, eu tenho um chamado do Senhor Jesus para servir Ele como pastor, como presbítero, como missionário, como diácono, e muitas vezes a gente entende que somente isso já basta para aquela pessoa servir na igreja, ocupar o ofício que ela deseja. Mas nós vamos observar que a igreja, cada um de nós temos uma responsabilidade de observar critérios específicos que o Senhor nos deixou através de Paulo aqui nessa carta. Porque é exatamente isso que Paulo está fazendo com Timóteo. Como nós já temos visto e acompanhado aqui nos nossos estudos todas as quartas-feiras, nós vemos que a palavra que Paulo quer trazer a Timóteo, que é justamente tratar de uma igreja que está lidando com falsos ensinamentos. Tratar de uma igreja que tem sido bombardeada constantemente por falsos ensinos, falsas doutrinas e falsos ensinamentos de falsos mestres que estavam incorporando essa igreja. O contexto dessa carta era justamente enviar para Timóteo diretamente como lidar com questões diretas que envolviam a igreja de Éfeso, que era a qual Timóteo era o pastor e que havia sido deixado ali para governar aquela igreja, ensinar e pastorear aquela igreja, mas ao mesmo tempo deixa essa carta não só endereçada para esse pastor, mas provavelmente ela seria, após entregue a Timóteo, lida por toda a igreja, ou pelo menos ensinada a toda a igreja, e principalmente para o grupo de liderança dessa igreja. Porque era muito comum, na época do Novo Testamento, as cartas não eram como nós temos hoje. Você recebe ela lacradinha no seu correio, chega na sua casa. Antigamente, as cartas eram entregues em praça pública, às vezes, e lidas a todas as pessoas. Todas as pessoas tinham acesso, às vezes, a essa informação, porque era um meio corrente da época do Império Romano, que é a época pela qual nós estamos aqui dentro deste texto. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar que o objetivo de Paulo aqui não vai ser só atentar para que Timóteo ensine outras pessoas também, mas para que a igreja aprenda a reconhecer e aprenda a escolher os seus próprios líderes, a encontrar critérios bíblicos que, de fato, são critérios que, de fato, são os verdadeiros critérios para a liderança da igreja. E no primeiro capítulo, nós vemos que Paulo, então, vai mostrar que o motivo dele escrever essa carta era justamente para isso, para que eles mantivessem, e Timóteo, principalmente, como líder principal dessa igreja se mantivesse firme contra as falsas doutrinas que estavam surgindo. E nisso ele ressalta a importância da doutrina dos apóstolos diante desse aspecto, como ele deve militar, combater o bom combate, como nós vemos no versículo 18 do capítulo 1, justamente diante desse encargo que foi entregue a Timóteo, para que ele mantenha a igreja orientada diante dessas circunstâncias e combata justamente os falsos mestres, pelo qual ele vai dar nome no versículo de número 20. E não somente isso, ele também vai organizar a igreja, passar princípios e métodos sobre o lidar com o culto cristão, como deve ser o culto cristão. O capítulo de número 2, basicamente, é uma orientação sobre como a igreja deve se organizar nos seus cultos, como deve ser o procedimento, começando principalmente com as lideranças fora do âmbito eclesiástico, como deve ser o cristão e essa liderança. Depois ele passa, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 15, a colocar também os papéis e os ofícios de cada gênero dentro da igreja, começando com as mulheres. Ele começa tratando sobre o aspecto de que a mulher não deve ocupar cargos de liderança, mas, ao mesmo tempo, recupera a integridade da mulher dentro da igreja. Ela pode passar agora a aprender algo que não era comum naquele período. Ela tem a integridade aqui de justamente não só aprender, mas de exercer o seu ofício dentro da vida da igreja. Então, Paulo passa a organizar todas essas questões para justamente chegar no ponto, depois de mencionar aspectos relativos ao culto, mencionar aspectos sobre os ofícios da mulher e o papel da mulher, principalmente aqui como mãe, recuperar esse aspecto importante dela como mãe. Ele agora vai entrar no aspecto sobre a compreensão dos líderes da igreja. Nós lemos aqui todo o aspecto que ele traz, tanto de presbíteros, que nós vemos aqui representado pela palavra bispo ou episcopado, quanto mais à frente com a palavra diáconos, pelo qual nós podemos observar aqui. E o nosso estudo hoje se baseará em compreender basicamente o que Paulo quer dizer com o ofício e com essa pessoa que deseja o episcopado, ou como nós vamos aprender,
que essa palavra tem a ver justamente ligada com o ofício de ser presbítero, aquele que é supervisor espiritual, supervisor da vida da igreja como um todo. Nós vamos ter que, com isso, desligar um pouco a nossa mente católica do significado da palavra bispo. Nós estamos acostumados com o sentido católico dos bispos do Vaticano e de toda a eclesiologia romana, que parte lá como os bispos como pessoas superiores aos padres, e toda aquela questão hierárquica que tem na Igreja Católica. Nós temos que entender aqui que a palavra bispo nada mais significa justamente do que supervisor. Um supervisor que tem o intuito de colocar as coisas na sua devida ordem. É essa palavra que Paulo vai empregar aqui nesse capítulo de 1 Timóteo, capítulo 3. É aqui que ele vai trazer justamente esse ofício, as pessoas que têm o devido ofício de servir a igreja, colocando e regendo essa igreja em ordem, colocando as coisas em ordem. E diante disso, nós podemos observar, e o Stott chama a atenção, a essa semelhança com a palavra presbíteros. Por que nós podemos dizer que esses supervisores aqui, ou essas pessoas que vão ocupar esse cargo de supervisão, podem ser chamadas de presbíteros? Stott vai dizer que, em alguns momentos, Paulo vai usar essas palavras como sinônimos. Se você depois voltar e ver em Atos, capítulo de número 20, ele vai mandar chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, mas ao se referir a esses presbíteros, ele usa o termo justamente que é esse aqui, bispos, o termo episcopos aqui do grego. Ele vai justamente mandar chamar essa liderança, e a palavra presbítero tem o seu sentido mais ligado no contexto judaico, onde eram pessoas que eram chamadas de anciãs, as pessoas que tinham a incumbência de ensinar às outras, a incumbência de trazer o ensinamento direto à vida das pessoas, e eram as pessoas mais experimentadas na fé. Eram pessoas que estavam mais diretamente ligadas a essa parte de ensino e supervisão. Pedro também vai usar essa palavra justamente como sinônimo também, quando ele vai apelar para que os presbíteros, ou os anciãos da igreja, sirvam como bispos, pastoreando o rebanho. Então veja que aqui Paulo está querendo justamente destacar o ofício daqueles que vão pastorear o rebanho ou daqueles que vão supervisionar a vida espiritual de cada membro da igreja. E é o que Hendrickson vai dizer, que ao escrever esse termo, Paulo justamente está querendo que essas pessoas, os anciãos da igreja, sejam responsáveis por reger a vida espiritual da igreja e supervisioná-la. É nesse sentido, então, que Calvino traz uma clara elucidação que eu quero dizer aqui para nós, onde ele linka o aspecto do ofício da mulher, que foi dito anteriormente, com esse aspecto do presbítero, que ele diz o seguinte: havendo acabado de excluir as mulheres do ofício docente na igreja, ele agora aproveita a oportunidade para falar deste ofício, propriamente dito. Sua intenção é, primeiramente, pôr em evidência que tinha boas razões para excluir as mulheres do exercício de um dever que exigia tanto, mas, em segundo lugar, para evitar-se a insinuação de que, excluindo as mulheres, qualquer homem podia indiscriminadamente exercer esse papel, podia ser admitido, ele então vai mostrar que não era bem assim. Porque era indispensável que Timóteo e os demais fossem advertidos e se precaverem no ato de eleição dos bispos. Portanto, em conexão com a passagem anterior, e na minha opinião, é como se Paulo dissesse: não é só uma questão de as mulheres não serem apropriadas para o desempenho de tal ofício, mas também de que nem todos os homens devem ser admitidos para o exercício sem qualquer critério. Calvino, então, traz o texto aqui de que justamente, já que as mulheres, então, têm um ofício especial de serem mães, mas têm a sua oportunidade de aprenderem dentro da vida da igreja, têm o seu papel como mães, então não cabe a elas exercerem esse ofício de serem presbíteras ou pessoas que supervisionem a fé das pessoas, esse ofício diretamente ligado, não quer dizer que está aberto, então, para qualquer homem ocupar essa vaga. Não está aberto para qualquer homem, qualquer pessoa do gênero masculino, então, assumir essa vaga. Precisa, então, haver critérios, precisam ter pessoas que tenham qualificações especiais e específicas referentes a esse ofício, referente a esse cargo. Então, portanto, o que desejava seguir aqui deve ser justamente que Paulo vai querer mostrar o seguinte, que quem deseja esse ofício, e aqui nós entramos no nosso texto propriamente dito, ele deseja algo nobre, ou deseja algo, uma obra, uma excelente obra, como está aqui na nossa versão revista e atualizada. Quem aspira ao episcopado está aspirando a algo que é nobre, algo que é de fato de belo desejo. É um desejo nobre servir a isso.
Isso aqui tem um aspecto contextual também para a carta de 1 Timóteo, em que algumas pessoas estavam, às vezes, tentando tomar à força esses títulos, principalmente aquelas pessoas ligadas aos falsos mestres, estavam querendo tomar esse título, mas, ao mesmo tempo, tinham pessoas que desejavam participar e ser membros, e ser pessoas que queriam exercer esse ofício. E Paulo vai dizer, de uma forma elogiosa, que quem deseja isso não é algo ruim, não é um desejo por si ruim. Como ele vai usar essa expressão fiel, é a palavra, e muitos comentaristas divergem se ele está dizendo em relação ao que ele disse anteriormente ou se ele está dizendo agora, e as nossas versões, e a nossa mostra justamente isso, que ele está se referindo ao que ele vai dizer em seguida, né? Que fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Excelente desejo que você apresenta, porque quando nós vamos entender a natureza do chamado, tem um aspecto, sim, subjetivo, tem um aspecto pelo qual Deus nos chama, nós nos sentimos, então, atraídos e convocados a servir ao Senhor nessa missão, mas tem algo a mais, não só somente essas duas coisas. E é nesse algo a mais que nós vamos observar que Paulo vai dizer no versículo de número 2 que é necessário, há uma necessidade, portanto, de alguns elementos serem cumpridos. A palavra necessário aqui indica justamente isso. Nós estamos discutindo nesse período de pandemia muito sobre quais são os serviços necessários, essenciais, e é nesse sentido mesmo quando a gente pensa nisso. O que é necessário, essencial para que uma pessoa ocupe esse ofício do presbiterato, esse ofício de ser um pastor, que é daqui também que nós vamos entender o título de pastores e os presbíteros, né, ao mesmo tempo. Então, o Paulo quer mostrar que tem atribuições essenciais para que essa pessoa ocupe esse cargo. E ele vai começar com um estilo argumentativo muito comum aqui, mas que é um estilo muito fácil da gente observar, que ele vai começar com que o bispo seja irrepreensível. E é daqui que eu quero tirar o tema do nosso sermão. A necessidade de atributos de pastores e presbíteros que sejam irrepreensíveis. Ele vai partir desse aspecto geral, do sentido de serem irrepreensíveis, e vai tratando aspectos particulares sobre o que de fato vem a ser irrepreensível. E nós vamos fazer aqui apresentar essas 10 qualificações sobre como devem ser os pastores e presbíteros que são de fato irrepreensíveis. E por irrepreensíveis, é muito comum a gente achar que são pessoas que não têm falta alguma, ou que nunca vão pecar. E quando a gente observa essa lista e começa a pensar, bom, acho que ninguém, então, vai ser irrepreensível em tudo. No mais último, ninguém vai conseguir ser, de fato, uma pessoa que não vai pecar em nenhum desses aspectos aqui. Seja no seu sentido como Jesus abrange no aspecto da lei, ou seja, de fato, às vezes, executando as coisas de forma literal aqui. Mas a gente deve observar que esse irrepreensível aqui não quer dizer necessariamente que a pessoa não vá cometer nenhuma dessas faltas, mas que é necessário que a pessoa não tenha motivos de ser acusada por praticar isso. É muito simples a gente pensar isso. Você pode mentir em algumas vezes da sua vida. Você mente e isso não necessariamente o faz de você uma pessoa mentirosa. Às vezes você mente em algumas circunstâncias em que na tentação você foi sucumbido e você caiu e pecou diante do nosso Deus mentindo. Mas é diferente daquelas pessoas que você conhece pela fama de ser mentirosa. Você conhece aquela pessoa por justamente ter aquela fama de sempre estar constantemente mentindo. É nisso que Paulo está querendo tratar. São pessoas que são irrepreensíveis, que não são conhecidas por praticar certas práticas imorais ou que são conhecidas por exercerem sua idoneidade, por exercerem seu papel como caráter cristão. E talvez você esteja perguntando, bom, isso o que a gente leu aqui não tem a ver também conosco, não é só a liderança que precisa ser irrepreensível nesse sentido? Só os líderes precisam ser pessoas que são casados com uma só esposa ou esposo, sejam sóbrios, modestos, hospitaleiros. Isso não é também para nós, e nós não lemos hoje nos 10 mandamentos alguns mandamentos que tratam da nossa prática moral, não matarás, não furtarás. Isso é só para os líderes? Não, isso é para toda a igreja, mas os líderes têm uma responsabilidade especial na vida da igreja. Eles não podem, de maneira alguma, em circunstância alguma, serem reconhecidos por praticarem certas práticas imorais ou por terem uma má fama, uma má reputação. Os líderes da nossa igreja precisam ter essas atribuições. E quais são elas? Vamos nos atentar agora dentro de
É difícil até, às vezes, organizar um sermão com 3 pontinhos aqui, por isso nós vamos passar em 10 pontos aqui, observando pelo menos 10 características aqui que são observáveis dentro desse texto, que são capazes da gente abstrair aqui dentro desse texto aqui, e observar quais são essas características que, de fato, fazem que pastores e presbíteros sejam pessoas que vão governar a igreja de maneira irrepreensível. E a primeira dela está justamente logo após ao texto, que seja esposo de uma só mulher. Até bebi uma água aqui, porque essa parte é uma das partes mais complicadas desse texto aqui. Porque, de fato, a gente precisa observar que muitas pessoas divergem quanto à interpretação do esposa de uma só mulher. O que, de fato, Paulo quer dizer com esposas de uma só mulher? Talvez, às vezes, você pense, não, simplesmente um homem que é casado com uma só mulher. Mas tem mais elementos aqui que, às vezes, pessoas abstraem desse texto. E 2 a gente pode excluir, porque, de fato, não tem a ver com o texto em si. O primeiro é que Paulo está falando que pessoas que nunca se casaram não podem exercer o presbiterato. Isso não tem base, não tem fundamento, até porque o próprio Paulo vai em outras cartas, em outros momentos, elogiar as pessoas que vão se dedicar ao celibato para justamente servir ao Senhor de maneira integral, de maneira que lhe seja, de fato, a vida dedicada ao serviço do Senhor, como a gente observa em 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 8. A outra é que Paulo está se referindo aqui a viúvos de judeus que iriam se casar com outras viúvas. Ou seja, aqueles viúvos que iriam se casar novamente. Isso alguns embasam com base no capítulo de número 5, em que algumas pessoas tentam abstrair aqui também que quando se refere às mulheres que são viúvas acima de 60 anos de idade, que não são casadas, elas podem receber o auxílio que Paulo vai orientar aqui. Então, o que Paulo está querendo dizer é que aqueles viúvos que não se casaram novamente, eles podem exercer, então, esse oficialato. E o que, de fato, também não faz sentido aqui dentro desse texto, porque, mais à frente, com relação às viúvas mais novas, Paulo vai indicar que elas se casem, que elas, de fato, constituam família. Então, essas 2 interpretações quanto ao que está sendo dito aqui não fazem muito sentido. Mas 3 interpretações encaixam dentro deste texto, e uma delas acho que representa melhor ainda o que esse texto quer dizer. A primeira é que Paulo está combatendo aqui de cara a poligamia. Ele não quer que nenhum líder da igreja seja poligâmico. Isso a gente precisa entender de novo à luz do contexto desse texto, onde os judeus era tolerado dos judeus que justamente eles tivessem até mais esposas. Esse comportamento, às vezes, era tolerado. E era comum também no meio dos gregos, mas mais comum no meio dos judeus. E, às vezes, algumas pessoas que estavam dentro da igreja tinham mais de uma esposa, tinham mais de uma mulher dentro da sua casa. E, às vezes, eles queriam ocupar esses cargos de liderança. Mas o que Paulo, então, está querendo dizer aqui é que essas pessoas, então, não sejam colocadas dentro desse cargo. Mas isso, às vezes, nos parece óbvio. Afinal, toda a Bíblia a gente observa que, de fato, Deus ordena justamente o casamento monogâmico entre homem e mulher. E o outro tema, que é a parte mais polêmica, principalmente dentro dos presbitérios e hoje em dia, é se pessoas que se divorciaram podem, então, exercer o ministério. Se divorciam e casam outra vez. Muitas pessoas se debatem sobre esse texto com relação a isso. Pessoas que, então, líderes da igreja que se divorciaram podem, então, assumir o cargo pastoral, podem, então, assumir então, o presbiterato, podem, de fato, isso, e alguns advogam que não, porque eles, com isso, estariam desonrando e tendo outras relações, mas, ao mesmo tempo, essa interpretação acaba sendo um pouco forçada, porque a palavra divórcio e o entendimento de divórcio já existia naquele período, e Paulo tinha uma palavra específica para aquilo. Então, não é bem provável que Paulo esteja querendo se dirigir especificamente a esse caso. Afinal, há pessoas que não são culpadas nesse processo de divórcio. A gente tem o próprio Jesus explicando esse texto, em que ele mostra que há momentos em que alguém abandona ou que pessoas também traem, mas em que não há uma pessoa não tem culpa sobre a falta da outra, então há esse rompimento no casamento, não tem como ter essa conciliação, então essa pessoa não teve falta diante disso. E diante disso, a melhor hipótese para o que Paulo está querendo dizer, para a primeira característica, é que essa pessoa seja fiel no seu casamento. Esse é o melhor entendimento e engloba também as outras duas, da poligamia e do divórcio. É das pessoas
e dos líderes que eles mantenham o seu casamento, mantenham fiéis no seu casamento. Que eles não sejam conhecidos por atazanar outras mulheres, por assediar outras mulheres, que eles não sejam conhecidos por pessoas que traem a esposa corriqueiramente, que tenham uma prática constante de querer ter uma outra esposa. Então, o Paulo objetiva aqui justamente isso, que os líderes da igreja precisam ser fiéis no seu casamento, manter-se fiéis dentro da estrutura do seu casamento até que a morte os separe. É isso que Paulo quer trazer aqui, que é a primeira característica. Os líderes da igreja precisam ser fiéis no seu casamento. A segunda característica que a gente consegue observar aqui vem com essas 3 palavras: temperante, sóbrio e modesto. A palavra grega traduzida aqui por temperante indica justamente uma pessoa capaz de manter em equilíbrio diante das situações. De fato, uma pessoa temperante. A outra palavra por sóbrio indica uma pessoa que tem uma característica interna, já de se manter moderado. É uma pessoa que é sensata, é disciplinada, ordeira. E, ao mesmo tempo, o modesto indica que tem um comportamento ordeiro diante das pessoas. Ele é visto como alguém respeitável. Essas 3 características denotam e apresentam que o líder da igreja ele precisa ser capaz de exercer domínio próprio. Ele precisa ser capaz de ter o controle diante das situações. E Stott chama a atenção por que nós devemos observar esse domínio próprio nos cargos de liderança. Porque, muitas vezes, líderes estarão em momentos em que eles não vão ser supervisionados por ninguém. Não haverá ninguém que vai cobrar algo deles, não vai haver momento algum em que eles vão ser cobrados por algo. E é preciso, então, que esses líderes, essas pessoas que vão supervisionar a vida da igreja, sejam capazes de ter autocontrole, de não ceder às tentações, de ter domínio próprio, um fruto do Espírito Santo. Então, é necessário que os líderes da nossa igreja se atentem a isso. Eles não podem ser pessoas que cedem à tentação facilmente. Não podem ser pessoas que caem constantemente, que se iram constantemente, que cedem a qualquer tentação. Eles precisam ser capazes de se auto-supervisionar quando isso também for necessário. Quando não houver mais ninguém também que lhes supervisione, eles precisam ser capazes de se controlar e não cair em tentação. Outra característica, e a terceira característica que nós observamos aqui nesse texto, é que ele seja hospitaleiro. A palavra hospitaleiro aqui no grego é amigo, a palavra é filoxenia, que é justamente amigo dos estranhos, amigo do estrangeiro. E a ideia é que justamente o oficial, o presbítero, o pastor, o supervisor da igreja, ele seja capaz de receber pessoas em sua casa. Dentro do contexto aqui do Novo Testamento, nós percebemos e observamos aqui que muitas vezes pessoas viajavam de igrejas de outras regiões e igrejas acolhiam essas pessoas. Então era necessário que esses líderes fossem capazes justamente de receber essas pessoas, fossem hospitaleiras. E, novamente, Stott, trazendo essa aplicação para o contexto das nossas vidas, ele diz que a condição de oficial tem o dever de manter a sua casa aberta para pessoas que estão viajando de fora, para o estrangeiro, e também para pessoas que têm as necessidades ordinárias da congregação. Pessoas que não são capazes de ser hospitaleiras, de receber os outros, de cuidar dos outros, de estar interessado na vida dos outros, como essas pessoas vão, então, ser supervisores da igreja? Como essas pessoas vão interagir com os irmãos da igreja? Como essa pessoa vai, de fato, cuidar da igreja, cuidar da vida espiritual da vida dos membros da igreja? Então, é necessário que ele seja hospitaleiro, é necessário que ele tenha a casa aberta, que ele seja fácil de relacionamento. Essa talvez seja uma das características que, por causa do individualismo, mais a nossa liderança tem se esquecido. Mais pastores têm virado mais aquela coisa de pastores como atendimentos de gabinete, sua relação quase que de terapia, basicamente, pouco dessa relação de viver a vida um com o outro, de cuidar da vida das suas ovelhas, daqueles que Deus os confiou para serem supervisionados também. Presbíteros e pastores precisam se atentar, porque muitas vezes nós também, e seminaristas que estão se preparando para o sagrado ministério, nós também temos esse comportamento de querer fechar as nossas casas e não querer o nosso relacionamento. Vivemos uma espécie de dualismo de a minha profissão ali na igreja é uma coisa, a minha relação dentro de casa é outra, e eu não tenho abertura para essas pessoas. É como se, de fato, a gente quisesse ser um trabalhador que tem ali o seu trabalho das 6 da manhã às 6 da tarde, e quando termina esse trabalho eu não tenho mais atribuições. Nós precisamos nos atentar para que nós sejamos hospitaleiros, sejamos modelo para que a igreja veja que nos seus pastores, nos seus presbíteros, elas podem ser acolhidas também, podem ser tratadas e podem ser recebidas.
Claro que também indica, e a gente vai ver mais à frente, também sobre não ser explorados também, mas a gente entender esse cuidado que a pessoa que é apto para ser presbítero, apto para ser pastor, ela seja uma pessoa aberta, amigo dos estranhos, como diz aqui. Um quarto ensinamento, e esse aqui é o único, que a gente observa uma característica, de certa forma, uma habilidade necessária para que a pessoa seja um presbítero, necessária para que ela seja um pastor, que é ser apto para ensinar. É a única atribuição dessa lista aqui que vai fugir um pouco dos aspectos morais, familiares e outros aspectos mais. É necessário que a pessoa que, de fato, vai querer ser um pastor, querer ser uma pessoa que vai ser uma supervisora da igreja, ela seja capaz de ensinar às outras pessoas. Afinal, se ela vai supervisionar, vai orientar o rebanho, como que ela vai orientar sem ser capaz de ensinar? Ela precisa, então, ser uma pessoa experimentada na fé, precisa ter recebido também de outras pessoas as instruções corretas para ensinar as demais. Os pastores e presbíteros, então, precisam ser pessoas capazes de ensinar a palavra de Deus na vida das pessoas. E eu gosto muito de um modelo que John Frame faz, que ele coloca, como é organizado o governo da igreja, como a igreja se organiza quanto à sua forma de governar. Ele coloca em uma forma triangular, por causa do seu triperspectivismo, que ele enxerga de 3 formas em um nível normativo, o nível das normas, o nível da situação, o nível situacional e o nível da existência, que é a existência de cada um, os nossos sentimentos e tudo mais. Então, no nível das normas, a igreja é governada pelos apóstolos. Isso não quer dizer que a gente vai eleger apóstolos, mas que nós somos governados pela doutrina dos apóstolos. O que a igreja faz e o que os presbíteros vão fazer é aplicar as normas dos apóstolos, a palavra de Deus, a escritura, à vida das pessoas, à situação das pessoas. Aplicar essas normas para cada circunstância, enxergando como deve ser o que a escritura diz em cada situação, sobre como aplicar certa quantia de dinheiro, sobre como disciplinar o irmão, sobre como cuidar do departamento infantil. Eles vão se orientar não com base em critérios orçamentários, modelos econômicos, eles vão se orientar pela palavra de Deus. Eles vão aplicar isso na situação. E os diáconos terão o dever e o seu papel de aplicar o amor à existência, do cuidado físico com as pessoas, o cuidado direto com o suprimento da vida das pessoas e com a ordem também da vida, a ordem do culto e a ordem da igreja. Então, dessa forma, os pastores e presbíteros precisam ser pessoas que têm a capacidade de supervisionar a igreja, mostrando o dom de ensino. É aqui que muitos vão ser excluídos, muitos vão ser deixados de lado dentro desse ofício, que muitas pessoas, por mais que às vezes mostrem-se pessoas com essas maturidade espiritual, com essas capacidades, elas não vão ser aptas para ensinar. Elas não vão ter a possibilidade de levar outras pessoas ao amadurecimento da fé também. E é aqui que, muitas vezes, elas devem ser evitadas de de exercer esse ofício. Porque imagine um pastor que, dia após dia, tenta pregar e não consegue ensinar a igreja, não consegue aplicar isso na vida da igreja. Ele falta essa habilidade, porque, nesse sentido aqui, é o que nós vamos entender, que Deus, ao mesmo tempo, ele chama e capacita as pessoas. Ele entrega às pessoas os dons necessários para que elas possam ensinar, para que elas possam, então, orientar a vida da igreja. E é por isso que Stott diz que, de fato, os que supervisionam a vida da igreja têm que ter um dom de ensino que demonstra que a igreja não tem a liberdade de ordenar quem quer que seja que tenha o chamado. Eles devem, de fato, reconhecer as pessoas que têm esses dons, que têm a capacidade de ensinar para a vida das pessoas. Diante disso, nós temos agora a quinta característica, a quinta atribuição sobre como devem ser os líderes, e esse é um outro aspecto polêmico, um outro aspecto complicado também do nosso entendimento sobre não ser dado ao vinho, e que surgem muitas interpretações diversas também. Quando se refere aqui não ser dado ao vinho, a prática, muitos vão alegar aqui que Paulo está defendendo a abstenção total. E aqui que muitos vão falar que crente não pode beber, crente não pode ter práticas de consumo de bebida alcoólica, não podem assumir qualquer tipo de tomar qualquer bebida alcoólica. E Stott vai sugerir que essa característica, juntamente com ser apto para ensinar, está colocado aqui de propósito. Porque imagine uma pessoa que vive constantemente sobre a embriaguez do vinho, a dependência das bebidas alcoólicas ou a dependência de qualquer outro vício. E pense como essa pessoa iria ensinar a vida da igreja.
Não é à toa, então, que ele faz esse contraste aqui com a pessoa que vai ser apta para ensinar. Ela não pode ser uma pessoa que está entregue ao vinho, não ser dado ao vinho. É uma pessoa que não pode ter, dentro das suas práticas habituais, dos seus costumes habituais de alimentação ou de outras práticas, essa dependência de um outro elemento, essa dependência de uma bebida alcoólica. Então, que Paulo aqui não está querendo condenar o consumo de vinho, até porque naquela época era comum o consumo de vinho, o consumo da bebida vinho, e era vinho mesmo, não era suco de uva, não tinha coisas que as pessoas que defendem a prática da abstenção total alegavam. Era, de fato, o vinho. Ele quer dizer que essas pessoas não podem se apegar a essas bebidas fortes. E Stott vai comparar com outros líderes da igreja no passado, com outros líderes que foram justamente, diante da situação de estarem embriagados, tomaram decisões erradas. Nadab e Abiú, um exemplo deles, em que eles, possuídos também por embriaguez, fizeram a prática de possuir fogo estranho. Eles estavam embriagados dentro do seu ofício. Outro exemplo, que vai ter uma lei dentro de Israel, que os reis não poderiam, em momento algum, também ser dados aos vinhos, pois como eles regeriam a nação de Israel, tendo sido embriagados pelo vinho, tendo sido eles cheios de vinho, cheios de bebida alcoólica, como eles iriam aplicar a lei de Deus, como eles iriam governar o povo de Deus, tendo toda essa situação. Então, diante disso, o fato é que os líderes eles precisam ser moderados nos seus hábitos e, principalmente, estar atentos. É uma conduta aqui que, como Augusto Nicodemos gosta de dizer, o pastor, o supervisor, o presbítero, ele está vigilante. Ele, em algumas situações, e em muitas delas, principalmente em festas, em outros momentos, ele se abstém de tomar. Ele se abstém de tomar bebidas alcoólicas para justamente estar consciente de ver como a igreja dele está reagindo. Ele está ali presente no meio dos ciclos sociais da vida da igreja, mas se abstém dessas práticas para que ele não venha também a perder a sua sensatez, a sua sobriedade, para justamente pastorear a vida da igreja. Então, a pessoa que tem o desejo de servir na obra do Senhor, que tem desejo de ser um pastor, de ser um presbítero, não deve ser escravo do vinho em momento algum, mas deve, de fato, ser escravo de Deus, ser um escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a única escravidão que nós devemos prender, não em qualquer outro vício, seja bebida alcoólica ou qualquer outra coisa. Os líderes e pastores devem estar atentos também nessa condição. Ao mesmo tempo, outra característica, a sexta, que nós observamos aqui, é que os pastores e presbíteros, os supervisores da igreja, eles são aversos a contendas. Eles são justamente pessoas que são irrepreensíveis por serem aversos a contendas. Depois de justamente no versículo 3 dizer não ser dado ao vinho, vem 3 expressões que vão justamente ser ligadas a essa questão da prática de violência, da ira e de outras coisas mais. Que diz não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Essas 3 palavras justamente colocam que os supervisores são pessoas que não vão procurar briga, que não procuram justamente comprar qualquer briga ou entrar em qualquer circunstância que vai lhe fazer irar ou que vai lhe fazer justamente pecar contra outras pessoas, seja com as suas palavras, seja com a força física. O líder da igreja, o supervisor, ele nunca está à procura de briga. Ele sempre está à procura da pacificação, procura da ordem, procura do zelo de ser uma pessoa cordata, como aqui expressa o texto e a característica que Paulo coloca. E Stott, novamente aplicando, e ele traz boas aplicações, diz que a liderança, os pastores e presbíteros, eles vão ser tentados constantemente nessas práticas. Vão ter momentos em que pessoas exigentes, irritantes, vão estar perturbando a vida deles, vão estar atazanando a vida deles. E muitas vezes, na prática pastoral, nós vamos ter que lidar com essa questão, com pessoas que querem, muitas vezes, se opor à nossa liderança, se opor ao nosso ofício, e vão ser pessoas que vão, às vezes, fazer isso por maldade mesmo. E os líderes, eles não podem entrar nessa pilha, eles não podem entrar nessa carga, eles precisam ser pessoas que são averso a contendas, eles não podem ser pessoas briguentas. Não quer dizer que ele é um pacifista a qualquer custo, mas é uma pessoa que sabe escolher os momentos de ser duro, no momento de ser duro, e às vezes de fugir de uma briga no momento em que essa briga não tem benefício nenhum para a vida da igreja, não tem benefício nenhum para a condução da vida da igreja. A 7ª característica é não ser avarento, e de fato mostra que os pastores e presbíteros eles devem ser desapegados da riqueza. A palavra aqui do grego é afiliagri,
Griros, a filha Griros, que é justamente a pessoa que não tem amor pelo dinheiro, é a pessoa que não é amante do dinheiro. Essa é uma característica que mais se contrapõe com os falsos mestres aqui na igreja de Corinto, quando a gente vai ver na igreja de Éfeso, quando a gente vê no final do capítulo, em que essas pessoas lá no final do capítulo 6, eles buscam todas essas coisas porque a raiz do males deles é o amor pelo dinheiro. E muitos da liderança evangélica também têm feito grandes sacrilégios dentro da vida da igreja, têm maltratado igrejas por causa disso, pelo amor ao dinheiro, por se apegarem ao dinheiro. E é interessante que o Augusto Nicodemos também, quando comenta esse texto, ele vai dizer, se você quer ser um pastor, quer ser um presbítero, tome cuidado, porque, de fato, o que você vai ser mais tentado dentro disso é justamente esse amor pelo dinheiro. Você vai ser tentado a ser justamente a todo custo a ter o seu sustento, e não só o seu sustento, mas às vezes querer prosperar diante disso, querer o amor pelo dinheiro por todas as coisas. E antes disso, os ministros eles devem ter boa índoles, e eles nunca devem ser questionados se de fato estão desviando dinheiro, se eles podem ser como Samuel no final do seu ministério diz, se há algo como um boi que eu roubei de vocês, ou se em algum momento eu pesei a mão sobre vocês, que me falem aqui agora para que eu lhes recompense e lhe traga. E todo o povo no final fala, não temos nada contra ti, Samuel. Esse é o caráter de todo líder e é assim que nós devemos buscar também quando nós estivermos administrando os dízimos e as ofertas da nossa igreja. Quando os presbíteros e pastores estiverem diante do caixa da igreja, eles têm essa responsabilidade de entender que eles não estão participando de uma sociedade que tem intuito de prosperar, ser uma igreja economicamente financeira grande e tudo mais, mas é uma igreja que vai usar dos recursos que Deus dá, do dízimos e oferta dos irmãos para justamente cuidar da igreja, para cuidar da vida da igreja e das relações da igreja. Então, o líder ele tem que ter cuidado por esse amor ao dinheiro, porque, como diz o próprio Paulo no final, em 1 Timóteo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É aqui que nascem muitos males dentro da vida da igreja. A oitava característica, já caminhando para o fim, é que os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis também quanto a ser líderes da sua família. Novamente, é um outro aspecto polêmico dentro das discussões. Quer dizer, então, que um pastor ou um presbítero que tem um filho que se desviou da igreja, como nós observamos aqui, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Deve, então, ser excluído do cargo ou coisas desse tipo. Essa pessoa deve ser afastada. Veja que não é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está fazendo uma analogia aqui dentro deste texto, que os líderes e presbíteros e pastores eles têm duas casas para administrar. A primeira casa deles, e é lá que eles vão aprender a exercer a disciplina na vida dos seus filhos, orientar a vida de sua esposa, ser líder e chefe do lar, ensinar a sua casa a obedecer ao Senhor, para que depois eles, então, tendo isso já amadurecido em suas vidas, eles ensinem também a igreja, eles possam exercer a disciplina da igreja. É por isso que Stott vai, dentro dessa comparação que ele faz, ele vai mostrar como que pessoas que não conseguem exercer disciplina dentro das suas casas, como que eles vão conseguir exercer dentro da própria igreja? Como que eles vão cuidar da disciplina dentro da própria igreja? E aqui, novamente, justamente quando a gente pensa, como eu falei no início, dos filhos que se apostataram da fé, que desistiram de seguir no caminho do Senhor Jesus Cristo, não está falando necessariamente disso, mas o pai, enquanto essas pessoas têm dentro da nossa cultura, do nosso contexto, enquanto os nossos filhos, a nossa família tem a responsabilidade de temos nós como responsáveis de cuidarmos da sua vida, de cuidarmos da sua vida espiritual, nós devemos zelar e esmerar por isso. Nós não podemos ser culpados depois, na maioridade, eles decidirem seguir um caminho contrário ao Senhor, de decidirem, depois de terem saído da proteção do nosso lar ou da zona de proteção da nossa casa, eles decidirem apostatar. Mas enquanto eles estiverem, os presbíteros e pastores têm o dever de serem exemplares também na disciplina dos seus filhos, de cuidar das suas casas, de serem um modelo justamente de ensino também na vida dos crentes. Veja que Paulo tem muita preocupação com a vida da família dos pastores e presbíteros. No começo ele mostra justamente como eles devem ser bons esposos, como eles devem ser fiéis à sua mulher, à sua única esposa, e ao mesmo tempo como eles devem governar bem a própria casa. E nós temos exemplos negativos disso nas Escrituras, como Eli, que foi um
um sacerdote, mas que não soube governar nem bem a própria casa, trouxe todo um cenário de caos que nós vimos aqui com o pastor Pedro, onde a arca da aliança é levada, é roubada e furtada, como ele, não tendo uma capacidade de exercer a disciplina sobre os seus filhos, trouxe toda essa condição de maldade para Israel. Mas, ao mesmo tempo, também chama a nossa atenção para algo que é comum no coração de pastores e presbíteros e que Paul Tripp chama muita atenção naquele livro Vocação Perigosa. Ele, como um pastor, muitas vezes era confrontado pela esposa por algumas práticas erradas dentro da casa dele. Ele, às vezes, se irava demais com a sua esposa, com seus filhos. Ele se sentia... e, muitas vezes, nessa crítica, ele sempre vinha aquele pensamento: ela está reclamando de mim, mas olha aquele fulano lá da igreja. Olha como eu sou tão bom. As pessoas lá na igreja falam: nossa, pastor, como eu queria que o senhor fosse o meu marido, como que eu queria que o senhor fosse o meu pai, cuidasse de mim. E muitas vezes ele cai nesse engano de achar que, por ser uma boa pessoa dentro das paredes da igreja, dentro de casa ele também está sendo um bom modelo. E ele chamou a atenção que isso estava destruindo o casamento dele. E veja que Paul Tripp depois escreve muitos livros sobre família, cuidado de filhos também. Ele chama a atenção para justamente isso, para nós nos atentarmos quando muitas vezes nós estamos deixando a nossa família de lado e achando que somos perfeitos e irrepreensíveis a tal ponto que nem mesmo Cristo pode nos confrontar a corrigir os nossos erros dentro dos nossos lares. E temos que nos atentar às nossas condutas em relação a isso. Então, é necessário que os líderes governem bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. A nona ordenança que nos é trazida aqui nesse texto é que o líder precisa ser irrepreensível quanto também a sua maturidade espiritual. A palavra neófito aqui tem um sentido literal de uma planta recém-plantada, uma plantinha que acabou de ser plantada. E tem no contexto dentro da igreja de pessoas que acabaram de se converter, de pessoas que acabaram de ter a sua experiência com Cristo, de converterem e entrarem na igreja, e logo então são colocadas como pessoas dentro de cargos de liderança. E Paulo chama atenção para que justamente isso não aconteça, que pessoas que acabaram de entrar na igreja, de que acabaram de aceitar a fé, não venham justamente ocupar esses cargos. E alguns aqui também até sugerem que pessoas de pouca idade, com pouca experiência, também não assumam cargos de muita responsabilidade, porque a falta de maturidade espiritual sobre essas pessoas podem levar a elas a serem orgulhosas diante do seu cargo, da responsabilidade que as foram colocadas. E era bem possível que isso também estava acontecendo com pessoas que seguiam os falsos mestres dentro da igreja. E é aqui que Paulo, então, está querendo trazer uma característica, que é a humildade. Os líderes eles precisam amadurecer no exercício de sua humildade, que é o que está por trás dessa atribuição, que é o que está por trás dessa característica. Porque pessoas maduras na fé não andam como pessoas soberbas ou orgulhosas. Andam, de fato, como pessoas humildes, que se submetem primeiro à liderança de Cristo e que são pessoas repreensíveis, que conseguem aprender com o erro, que sabem lidar com circunstâncias diferentes e sabem cuidar disso. Porque, caso contrário, se pessoas imaturas na fé e pessoas imaturas para o ofício forem colocadas nesse cargo, o que vai acontecer é que eles vão ter a condenação do diabo. E aqui nós conhecemos justamente a história de que Satanás ele se soberbeceu e por isso se rebelou contra Deus. E ele então sofre essa condenação. Ele está dizendo que essa mesma pessoa vai cometer esse mesmo erro, vai praticar esse mesmo erro. E de maneira análoga, a gente observa também o que ele vai encerrar na última atribuição, e aqui nós observamos essa última atribuição, que é justamente as pessoas terem boa reputação fora da igreja. Porque pensem essas pessoas neófitas que estão sendo cheias de orgulho e de soberba, administrando a igreja, o que as pessoas de fora, ao observarem as faltas das características que já vimos, ausentes nessa pessoa. Elas vão ser justamente escandalizadas e vão dar mau testemunho para o que estão fora da vida da igreja. E eles vão, então, cair no laço do diabo. Veja que isso é uma tentação de Satanás para fazer com que pessoas que estão de fora da vida da igreja, pessoas que estão longe do seio da igreja, se afastem mais ainda da vida da igreja por causa do mau exemplo dos líderes. O pastorado e o presbiterato é um ofício público, que exige que as pessoas vejam as qualificações de Cristo nessa pessoa. Veja que importância temos todos nós que vamos ocupar esses cargos. Porque, caso contrário, se nós agirmos de maneira irresponsável, de maneira totalmente repreensível, nós estamos levando pessoas a caírem na cilada de Satanás, a fazerem uma pesquisa que vão indicar que pastores são o quarto tipo de pessoas de ofício dentro do nosso país mais de pouca confiança, de que mais as pessoas podem desconfiar.
Então, concluindo, talvez você tenha se perguntado, mas e outras capacidades? Gerir bem, falar bem em público, mestrado, doutorado, ser uma pessoa influente? Paulo não tem essa preocupação, porque a preocupação de Paulo é fazer com que os líderes da igreja reflitam a Jesus Cristo. São essas atribuições dos líderes da igreja. Eles não devem ser pessoas necessariamente bons gestores e por isso eles vão ser presbíteros. Eles não vão ser excelentes doutores da lei e excelentes comunicadores e por isso eles são pastores, se eles têm uma vida desordenada, uma vida que é totalmente repreensível. Porque o nosso Senhor mesmo não escolheu os seus apóstolos por características dele em si. Ele escolheu pessoas dos mais diversos tipos. Quanto da mesma forma, ele nos deu essas bases para que nós a orientamos por critérios pelo qual ele nos colocou. E lá no livro de Atos, capítulo 6, nós observamos uma coisa que muitas vezes a gente não observa, que pessoas erradas, na vocação errada, atrasam a missão da igreja. Pessoas colocadas no papel errado atrasam a missão da igreja. Lá em Atos capítulo 6, os apóstolos estavam exercendo um papel que era de comum dos diáconos. E é nesse momento que eles então vão eleger pessoas para exercer o papel de diáconos. E Stott chama muito bem a atenção para que isso era uma cilada de Satanás para atrasar a missão de Deus. Porque eram pessoas erradas exercendo ofícios errados. E, consequentemente, eles estavam atrasando o avanço da expansão do evangelho ali por toda Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Nós, como igreja, temos essa responsabilidade de que se colocamos pessoas erradas nos ofícios errados, nós também teremos atraso nisso. Nós também seremos responsáveis por isso. Nós somos pessoas que devemos atentar para a instrução que Cristo nos dá. Isso deve nos encher de temor e temor também. E por isso eu quero trazer, por fim, aplicações para a nossa vida. Primeiro, para todos nós, como igreja. Como você tem acompanhado os líderes da sua igreja? Como você os escolheu? A gente já passou pelo processo de eleição. Mas até o próximo processo de eleição, será que nós vamos manter, às vezes, os mesmos critérios errados? Será que nós vamos, os líderes que já estão, manter os seus mesmos erros, serem repreensíveis ainda naquilo que lhes forem colocados? É preciso a gente avaliar, de fato, se estamos observando os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, as atribuições de Deus para escolher essas pessoas. Nós devemos ter essa responsabilidade. Não é qualquer coisinha, não é um domingo aqui que a gente passa um longo período escolhendo pessoas e torcendo para acabar logo, para que isso acabe logo. Isso tem a ver com a sua vida espiritual. São essas pessoas que vão cuidar de você, que vão exercer o cuidado na sua vida. E para você também, é a segunda aplicação que eu dirijo, que está desanimado com lideranças da igreja. Antes de tudo, lembre-se que, de fato, essas pessoas vão falhar em alguns momentos. Há pessoas que são sinceras e devotas a Cristo e que vão cair em alguns momentos. Mas é preciso lembrar que quem é o cabeça da igreja não são os pastores, o pastor Ronaldo, o pastor Pedro, o presbítero Nivaldo e os outros presbíteros. Eles são os supervisores, eles são os delegados de Deus para justamente cuidarem da vida da igreja, porque o cabeça da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não desanime por causa dessas coisas. Não desanime pelo que a liderança evangélica tem feito por aí afora. Pelo contrário, mostre de fato o que é ser uma igreja fiel a Deus. Busque, de fato, a cuidar dos seus líderes, a orientar e buscar ser orientado por eles diante dessa crise que você tem vivido também. E, por fim, como a nossa igreja, cada dia mais, graças a Deus, tem enviado pessoas para o chamado, o ministério, e todos aqueles que já são oficiais ou que já têm o desejo de serem oficiais, seja pastores ou presbíteros, o chamado de vocês deve ser diariamente confrontado com essas características. Deve ser colocado diariamente diante disso. Você deve pedir diariamente também o auxílio do Espírito Santo, porque você não vai ser irrepreensível por si só, mas somente com o auxílio do Espírito Santo é que você vai conseguir desempenhar bem essas funções, cuidar bem de seu lar, ser uma pessoa que foge das tentações, que controla a sua ira, que pastoreie e ensine bem a igreja. Somente sobre a dependência do Espírito Santo é que você deixará de ser iracundo ou ganancioso. É o poder transformador de Cristo que opera através de você e também operará através da vida da igreja. Diante disso, que nós tenhamos cada vez mais o cuidado de observar como nós, como igreja, devemos nos portar na escolha dos nossos líderes e no papel que nós desempenhamos como os líderes da igreja também. Vamos orar, pedir para que o Senhor Jesus Cristo nos ensine a viver debaixo dessa dependência para que possamos ser uma igreja madura e fiel, cada dia mais. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos por essas palavras do apóstolo Paulo, que são confrontadoras, são instrutivas, são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós agradecemos, Pai, por
por isso, porque o Senhor se preocupou em como deixar a igreja organizada, como deixar nós critérios para escolhermos os nossos líderes, para deixar como nós devemos também ser líderes da nossa igreja, Pai. Nós sabemos que dia após dia o nosso desejo, o desejo da nossa carne, é caminhar contra o Senhor, e nós precisamos a cada dia mais da transformação do Espírito Santo, para que sejamos líderes conforme a Tua palavra, conforme ensina a Tua Escritura, e não conforme pregam os modelos de liderança empresarial, educacional, econômico e até mesmo familiar que tem sido pregado por aí afora. Nós queremos ser líderes como o Senhor deseja, Pai. Cuide da vida de cada pastor, cuide da vida de cada presbítero. Eles têm uma incumbência importante na vida deles, Pai, que é supervisionar a vida da igreja. Que o Senhor os auxilie no exercício desse ofício, a cada dia mais, a serem bons pais, bons líderes de família, mas também bons líderes da Tua igreja, Pai. Que eles entendam esse chamado e nos ajude também, aqueles que estão se preparando para o sagrado ministério, a aprenderem mais do Senhor, a caminharem dia após dia no temor do Senhor, e sermos pessoas que de fato sejam irrepreensíveis como o Senhor deseja, Pai. Para que a Tua igreja seja de fato edificada, para que a Tua igreja e o Teu plano máximo de expandir o Seu reino sobre toda a terra seja cumprido, Pai. É o que nós queremos, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém.